Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nós vamos começar nossa manhã friazinha. Hoje eu tô começando mais cedo. De terças-feiras a gente vai começar esse horário, tá bom? E hoje nós vamos dar sequência e encerramento no Evangelho de Marcos, do capítulo 2, versículo 18 a 28, nós vamos hoje. Nós vamos abordar a questão do jejum e Jesus é o Senhor do sábado. Nossa, eu não acordei ainda, gente, é que eu não tomei café ainda. Jesus é o Senhor do sábado. Dentro da nossa introdução nesse trecho, Jesus responde aos questionamentos sobre o jejum e também sobre o descanso do sábado. Mais uma vez, ele desafia a maneira rígida como muitos líderes religiosos interpretam a lei. Jesus mostra que a fé não deve ser vivida apenas através de guerras externas, mas através de uma transformação interior que aproxima as pessoas de Deus. Oremos. Pai amado, abra o nosso entendimento para compreender os ensinamentos deste capítulo, que possamos viver uma fé sincera, equilibrada e fundamentada no amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos para a nossa leitura. A questão do jejum. Mateus 9, 14 a 17, Lucas 5, 33 a 39. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não? Versículo 19. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Versículo 20. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Versículo 21. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Versículo 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho quanto os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. Mateus 12, 1 a 8 e Lucas 6, 1 a 5. Versículo 23. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Versículo 24. Então os fariseus disseram a Jesus. Isso também está em Deuteronômios 23, 25. Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Versículo 25. Eles lhes responderam: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Versículo 26. Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abitar, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes eram lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. Isso também se encontra em Levítico 24, 9 e 1 Samuel 21, 1 a 6. Versículo 27. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. E nós paramos por aqui, e aí amanhã nós vamos fazer as notas explicativas. E dentro das notas explicativas desse versículo, ela é bem curta. Talvez a gente passe uns 2, 3 minutinhos, então a gente vai tentar fazer tudo amanhã mesmo, no dia 169. Analogia. Os líderes religiosos daquela época
estavam muito preocupados com aquilo que as pessoas faziam. Jesus estava preocupado com o motivo pelo qual eles faziam. Existe uma grande diferença. O jejum, a oração, a leitura da palavra e todas as práticas espirituais possuem valor, mas elas não foram criadas para se tornarem um peso. Foram criadas para aproximar o coração de Deus. Quando Jesus fala sobre o vinho novo em odres novos, ele nos ensina que Deus deseja fazer coisas novas em nossa vida. Mas para receber o novo, muitas vezes precisamos abrir mão das antigas abrir mão de estruturas antigas que já não servem mais para o nosso caminho. O mesmo acontece quando ele fala sobre o sábado. O descanso foi criado para beneficiar as pessoas, não para aprisioná-las. Jesus nos lembra que a fé deve gerar vida, liberdade, crescimento e relacionamento com Deus, não apenas cumprimento de regras. Imagine se hoje a gente fosse todo mundo parar no sábado. Imagine se hoje todo mundo fosse parar no dia do sábado. Ninguém tinha médico, ninguém tinha um socorrista, nada. As pessoas iam sofrer acidente e ficar na rua. As pessoas iam ficar doentes e ter que esperar até domingo para tentar resolver o problema. Ou quem tivesse em UTI ia ficar Deus dará. Eu sei que antigamente existia, as pessoas não ficavam doentes, né? Na época de Jesus, muito mais, né? Às vezes as pessoas estavam ali, Jesus curava, não deixava para o dia de domingo para curar. Então, às vezes a gente precisa ver assim, não importa o dia que você vai ter o seu descanso total, mas que você tenha, né? Eu, Simone, tenho a sexta. Geralmente de sexta-feira é o meu dia de descanso, porque muitas vezes eu trabalho no sábado, né? De vez em quando eu trabalho aos domingos. Então, praticamente assim, pelo menos 2 domingos no mês eu tô trabalhando. E quase todos os sábados, na verdade, todos os sábados eu trabalho. Então, eu tenho meu dia de descanso, meu dia de estar comigo. Então, cada um de nós sabemos qual é o dia que a gente precisa deixar para o descanso, para se comungar, para se estar na presença e também para estar, né, consigo mesmo. Quando a gente fala, né, de fazer um jejum, eu acho que todos, a grande maioria que está aqui ouvindo, sabe a importância e o que é um jejum, né, espiritual. E sabemos que ele deve ser feito, né, dentro de um propósito que é estar mais próximo da presença do Pai, estar em comunhão com Ele. Então, o jejum ele não pode ser feito só por ser feito. Precisa ter esse propósito de estar na presença do Pai. Amém? Muitas pessoas fazem, né? Os católicos na quaresma, os evangélicos no Pentecoste, e assim, né? Outras religiões têm os seus períodos também, né? De jejum. Então, cada um segue, né? Dentro daquilo que tem como propósito. E o objetivo maior é estar em comunhão com Deus. Amém? Reflexão do dia. Tenho vivido minha fé por amor a Deus ou apenas por hábito? Eu só faço isso por hábito ou por um propósito? Existe alguma área da minha vida em que preciso permitir que Deus faça algo novo? Tudo que você vai fazendo tem um propósito ou você faz apenas por hábito? Né? Como dizem, você faz no automático. Existe alguma área da sua vida
que você precisa permitir que Deus haja, então permita que Ele faça algo novo. Desafio de Marcos. Hoje reserve alguns minutos para estar com Deus sem pressa. Não por obrigação nem por rotina, mas simplesmente para desfrutar a sua presença. Permita que esse momento seja um encontro e não apenas uma tarefa. Hoje, olhe aí um horário, um momento, seja qualquer momento. Coloca aí um louvor, uma canção, se esteja na presença, se permita estar na presença. Reserve pelo menos uns minutinhos para estar na presença do Pai. Amém? A verdadeira fé não aprisiona, ela aproxima o coração de Deus. Que possamos assim, então, nesses minutos estar na vossa presença. De repente você pode somente sentar e ficar sentindo a presença do Pai. Às vezes você pode sentar e fazer uma oração. Pode orar por alguém, pode se conectar com toda a presença, ou pode simplesmente estar ali, sem pressa, em comunhão com Deus. Nós vamos fazer a nossa oração final e vamos permitir estar um pouquinho nessa presença. Amém? Senhor Deus, ajude-me a viver uma fé verdadeira e sincera, que eu não me prenda apenas às formas externas, mas permita que o teu amor transforme meu coração, renove minha vida e ensina-me a caminhar contigo todos os dias, que eu possa estar na sua presença, que eu possa nesse momento receber toda a luz dos anjos do Senhor, que eu possa assim receber tudo que estás para com a minha vida, que eu possa assim ser direcionada e que possamos assim receber o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar nesse momento na nossa presença, em comunhão conosco, nos dando assim direção, compreensão e auxílio para viver um novo dia, que possamos permitir que Deus traga o novo para a nossa vida, que possamos receber a sua direção, a sua orientação, o seu afago, o seu amor e todo o seu amparo. Nesse momento, dedicamos esse tempinho a estar em comunhão contigo. Permitam nesse momento estar na presença do Pai. Silencie seu coração nesse momento e perceba Ele aí com vocês. Permita que Ele haja sobre a sua ferida, que Ele haja sobre o seu dia, te direcione no seu trabalho, te impulsione para um caminhar, te traga leveza, amparo, discernimento e todo o necessário para um seguir. Receba a cura da onde é necessário no seu corpo agora. Peça que o Espírito Santo do Senhor esteja aí, colocando cura em vós.
Em nome de Jesus. Amém. Que possamos ter um ótimo dia. Continue aí e até amanhã.